Quando pensamos em cultivo ou plantio de alimentos, logo associamos ao ambiente rural. Mas uma série de iniciativas vem transformando essa visão ao estimularem a criação das hortas urbanas. Como o próprio nome já diz, é uma horta que pode ser cultivada no meio urbano, dentro ou fora de casa, nas comunidades, em escolas, parques ou praças. Considerada uma prática sustentável, as hortas urbanas também auxiliam na preservação do meio ambiente e garantem o acesso a alimentos saudáveis. Para entender o cenário das hortas urbanas no estado do Rio, quais os projetos que estão sendo desenvolvidos e o desafio de colocá-los em prática, vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe o pesquisador da Embrapa Solos, Cláudio Capeste, e o engenheiro agrônomo da Emater Rio, Benito Igreja. Dentre os municípios do estado do Rio que já possuem iniciativas para estimular a criação das hortas urbanas estão Itaguaí, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Volta Redonda e Bom Jardim. Na matéria a seguir, o coordenador da organização não governamental, a SPTA, fala sobre a importância de inserir a agricultura urbana na região metropolitana. Vamos ver. A questão do potencial da agricultura urbana é uma questão de você pensar a cidade, né, e as possibilidades que tem de você utilizar espaços ociosos na cidade para a produção de alimentos, produção de plantas medicinais, a criação de pequenos animais, quer dizer, como você insere dentro da cidade, né, a possibilidade de você produzir o alimento e, a partir dessa produção de alimento, relacionar isso com a qualidade da alimentação, a segurança, a soberania alimentar e nutricional, quer dizer, a garantia de uma alimentação saudável, com alimentos frescos. Isso, por um lado, relaciona com a cultura alimentar, possibilidade de você resgatar alimentos que muitas vezes são pouco acessíveis nos mercados tradicionais convencionais. Então tem uma série de elementos que estão relacionados com esse tipo de iniciativa da agricultura urbana. Uma outra questão importante, né, que é a questão da alimentação escolar, né? Você tem um potencial grande para que as escolas sejam abastecidas tanto por hortas feitas nas próprias escolas, e aí vincula um processo de educação ambiental, educação alimentar com a produção na horta nas escolas, como você tem um potencial grande para vincular que a alimentação escolar, né, ela seja abastecida por produção de agricultores da região, né, fortalecendo essa agricultura da região, ao mesmo tempo trazendo produtos saudáveis para a escola. Cláudio, quais são os critérios e as características utilizadas para definir o que é uma horta urbana? Bom, normalmente você desenvolver essas atividades na área urbana, né, ou periurbana, também tem essa característica. Como o Márcio falou, ocupando espaços ociosos. Pode ser praças, né, ruas, desde que não tenha muito movimento, né, por poluição. Espaço em escolas, tem um trabalho grande sendo desenvolvido, né, pela Secretaria Municipal de Educação e até mesmo com a Secretaria de Meio Ambiente nos projetos Horta Cariocas e Hortas Escolares. E as próprias casas, né, muitas casas, principalmente nos terrenos nos bairros mais afastados, ainda tem bastante terreno disponível, né, que tenha condições de você ter essa produção de alimentos, né, frescos disponível para você. Hoje, quais são os projetos da Emater voltados para essa questão das hortas urbanas? Bom, a Emater, ela tanto atua no programa Cultivar Orgânico, como o Rio Horte, e também na área social, quando o trabalho é voltado mais para a questão de segurança alimentar. Porque a gente pode analisar a horta urbana sob vários prismas, né? Pelo prisma econômico, sob o prisma social, né? Sob o prisma ambiental, cultural. Então tem diversos enfoques que podem ser trabalhados, né? É importante a gente destacar, gente, aqui no Rio de Janeiro, 75% da população do estado está na região metropolitana do estado, né? E, de certa maneira, é inconcebível que tenha que se buscar a produção tão distante, né? Então, uma ideia que a gente desenvolve é que tenhamos as hortas na periferia das cidades,
né, e que a gente consiga trazer um alimento mais fresco, mais saudável. Então, trabalhamos com esse enfoque. As escolas acabam sendo um território para conscientização, não só das crianças, mas também dos pais e o trabalho mais estruturado. Você pode contar um pouquinho, Cláudio, do trabalho que a Emater tem feito com as escolas públicas aqui da cidade do Rio? Eu acho que a Emater desenvolve um trabalho legal, né? Como o próprio Benito falou, eles têm atuação também nas escolas. E no caso da Embrapa Solos, a gente tem nossa atuação por meio do projeto Embrapa Escola, né? Um programa institucional da Embrapa, voltado para levar a pesquisa da Embrapa para as escolas e as comunidades ao redor delas. E a Embrapa Solos foca muito na questão do solo associado à agricultura urbana, né? Porque a gente tem que pensar num solo de qualidade para que você tenha alimentos de qualidade. Então a gente vai nas escolas, ou as escolas vêm até a Embrapa, ou as comunidades, como, né, a gente trabalha também, dando esse aporte de conhecimentos, de informações sobre como utilizar o solo, como utilizar o plantio, né, de forma adequada. Já tem material disponível para que as pessoas possam acessar, tanto por parte da Emater ou da Embrapa, no site de vocês, sobre como montar uma horta, como trabalhar isso em casa? Olha, no nosso caso, a gente trabalha muito com a questão das oficinas e dos cursos, né? Com bastante frequência, a gente faz os treinamentos nas escolas, com os professores, né? Porque dentro de uma escola, você tem que ter aquelas pessoas que estão à frente de um projeto de hortas. E você precisa capacitar essas pessoas, né? Então, a gente faz esses treinamentos e também levamos esse tipo de treinamento para o público em geral. Porque às vezes uma pessoa fala, mas eu moro num apartamento, eu não posso ter uma horta. Por que não pode? Pode sim, você pode. Uma jardineira, né, onde você planta cebolinha, uma salsa, o mesmo pé de alface, já é uma horta. Tem a satisfação de você também colher o seu próprio alimento. Isso, do ponto de vista psicológico, é muito interessante. Nós temos relatos de professores que apontam alunos, olha, esse aluno tinha um comportamento ruim. Depois do projeto da horta na escola, ele mudou o comportamento dele completamente. Então, desde o jovem até o idoso também, porque um trabalho como esse, ele pode ser utilizado do ponto de vista de problemas como depressão, né? E tem atividade para o próprio idoso. Então, não tem um limite de idades para você trabalhar com a questão da horta urbana. O trabalho de mapeamento desses espaços ociosos para a instalação de hortas, ele hoje é feito pela Embrapa Solos ou pela Emater? Existe já um mapeamento de onde poderia se investir nessas hortas urbanas? Não, a Embrapa ela não faz esse tipo de serviço, né? A gente atua muito por demanda, né? As escolas ou as comunidades ou as próprias instituições, elas nos demandam informações de como atuar nesses locais e a gente vai, né? Com relação à publicação referente à horta urbana, tem sim informações no site da Embrapa e quando eu estou envolvido nas ações de orientação das hortas, eu passo outras publicações na internet, tem uma quantidade muito grande, né? E eu selecionei algumas realmente que tem a ver e numa linguagem acessível a esse público, né, que não é um público tão técnico, que ele pode sim ter sua hortinha, seu cantinho lá, como o Benito falou, né, em seu apartamento, sua casa, produzindo de forma bem adequada. Inclusive, a gente tem um espaço na Embrapa Solos, na Rua de Jardim Botânico 1024, onde a gente tem um espaço destinado a quem quiser conhecer, aprender como fazer uma horta, uma compostagem. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Cláudio Capeste e Benito Igreja. A prática da agricultura urbana, além de preservar o meio ambiente e respeitar a sazonalidade dos alimentos cultivados, também possibilita a redução do desperdício e dos gastos com logística e transporte. Outro aspecto importante dessa atividade é o acesso a alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, possibilitando, por exemplo, a maior segurança e soberania alimentar. Vamos ver. Eu quero comer um alimento que não tenha veneno, que não tenha agrotóxico. Então eu quero comer um alimento seguro. Então a horta urbana tem essa
essa facilita nesse sentido, porque o que eu produzo no meu quintal, na minha horta, eu sei que não tem veneno. É seguro também porque se acontecer uma crise de desabastecimento, como aconteceu em 2017 com a greve dos caminhoneiros, nós tínhamos dinheiro e não tínhamos comida para comprar em lugar nenhum. Então isso também é segurança. E a soberania, por quê? Porque eu sempre digo, eu adoro taioba, mas eu não encontro taioba em todo lugar para comprar. Então eu, quando tenho uma horta, eu escolho o que eu vou plantar, porque eu só vou plantar o que eu gosto de comer. Então a soberania é nesse sentido, entendeu? Então a agricultura urbana, ela tem muita importância nessas duas coisas, né? Segurança, não vai faltar alimento nunca para mim, eu vou comer um alimento limpo e vou comer o que eu quero. São temas importantes e que, na verdade, às vezes a gente desconecta um pouco, né? De poder escolher o que vai alimentar, ter próximo de casa, ter dentro de casa esse alimento e fazer também um processo de reconexão das pessoas com a natureza, porque a gente tá, o ser urbano, ele não necessariamente tem contato com a terra e sabe como funcionam as estações, né? Esse processo todo fica muito virtual. Então, o que, na opinião dos senhores, precisa começar a ser trabalhado em termos culturais para poder viabilizar a ampliação de projetos ligados a hortas urbanas? Eu vejo como importante, né, para tudo na nossa sociedade a questão da educação. Que esse tema ele venha a ser tratado, né, passe a fazer parte do que é ensinado para as crianças nas escolas. Né? Porque aí você adquire aquele hábito, né, de conhecer o que é planta, daí a importância das hortas nas escolas, de pessoal envolvido nesse trabalho de horta com as escolas, né, passando as informações não só de horta, porque a horta é um espaço dinâmico para todas as ciências serem trabalhadas ali, biologia, matemática, física, história, geografia e alimentação, né? Agora, não são todos os espaços e escolas que têm uma área que pode ser utilizada como horta. Existem algumas experiências que estão utilizando também telhados das escolas e também hortas verticais. Isso, né? Tem acontecido? Sim. A gente, inclusive, trabalha com a questão de reaproveitamento de material. Por exemplo, você montar a horta com garrafa PET, né, que você pode fazer ela verticalizada, né? Também tubos de PVC, né? Que você pode colocar ele vertical ou ele horizontal e você cultiva ali com certa facilidade. Né? Então essas oficinas que a Emater vem desenvolvendo, ela trabalha muito essa questão da reciclagem, que também é um tema que tem um apelo grande. Né? E aí, como o Cláudio falou, a questão da compostagem, todos esses conjuntos de técnicas que a gente pode estar utilizando e que atrai o jovem e dá uma dinâmica de maior interesse a esse trabalho. É que esse aspecto importantíssimo da multidisciplinaridade, né? O que dá para trabalhar a partir do momento que você tem ali um elemento integrador, que é a horta, que é o espaço de plantio. É um pouco do que o Cláudio falou, né? Você desenvolve ali todas as ciências, né? O professor de matemática pode fazer o ensino de área, de cálculo de volume. O professor de geografia, então, ele vai trabalhar as estações do ano, as medições dos dados climáticos, né? O de português, né? O de história. Né? Se você pegar, por exemplo, boa parte das plantas cultivadas em hortaliças, uma parte dela veio da Europa, outras vieram da África. Por exemplo, o quiabo existe aqui porque ele veio nos navios negreiros. Né? Então, uma série de coisas que são utilizadas aqui. E um dado que eu acho assim, extremamente importante é que essas hortas urbanas estão resgatando as variedades de plantas que tinham sido esquecidas pela indústria de sementes. Né? Então, como foi dito aí, a questão da taioba foi uma planta que foi resgatada, a bertalha, né? A serralha, uma série de plantas que voltaram a ser cultivadas a partir das hortas urbanas. Isso é um ganho fundamental. Acho que precisamos trabalhar mais a questão do escopo programático das políticas públicas, integrando a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, porque nós temos as hortas medicinais, né? E isso está de uma forma mais integrada e está de uma forma que tenha recursos para que sejam desenvolvidos.
A escola também ser um espaço, uma centralidade para desenvolver esses programas comunitários, né? Quer dizer, aproximação também de quem de pais, de avós, das famílias em torno desse projeto. Exatamente. Porque ele integra tudo, né? Então você tem a opção ali de trabalhar com o jovem, trabalhar com o idoso, né? E você pode fazer a horta na escola, pode fazer na comunidade, pode fazer no ambiente de casa, você pode fazer no posto de saúde, supermercado. Tem todo um apelo que você pode... E, Geisa, eu acho que é muito importante destacar que a grande parte das cidades do mundo todo vem desenvolvendo esses cinturões no entorno da cidade. Né? E a gente aqui no Rio de Janeiro não pode abrir mão disso. Eu posso citar um exemplo, né, do que você falou, dessa integração do ambiente escolar com uma creche, né, a creche municipal Célia Alencar, que fica em Realengo, em que eu tive o prazer de conhecer o espaço, né, e foi resultado de uma parceria que começou com uma professora há uns 12 anos, né, quando ela era professora, hoje em dia é diretora da creche, e me convidou para ir lá, ela já conhecia o trabalho da Embrapa, para desenvolver o trabalho com a criançada, né, crianças de 4, 5 anos, 3 anos, e montamos uma hortinha, como o Benito falou, utilizando sacos plásticos, garrafa PET, embalagens alternativas, né, recicladas, e eles trabalharam depois com as crianças na colheita, levando para a merenda, né, elas acompanhavam todo o ciclo, e fizeram um dia de levar isso para os pais. Fizeram um chá com hortelã produzido na horta, e esse projeto ele recebeu um prêmio, uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores. Né? Então, acho que premia bem o que você falou dessa interação, né? Fundamental, né? De reconhecimento também do resultado que isso dá na medida que as crianças voltam para casa com mais informação, entendendo que é possível elas também serem parte, né? E um dado muito importante, sabe, Geisa, que é o seguinte: você pega, por exemplo, o jovem, né? Um trabalho de uma horta comunitária é uma oportunidade de trabalho para ele. Né? Nós vimos produtores que começam a desenvolver a sua horticultura e rapidamente chega pessoas se aproximam, o trabalhador começa a deixar de ser diarista para ser contratado. Pessoas se aproximam para levar a produção para vender no bairro. Sim. Então, olha como você cria postos de trabalho de uma forma dinâmica e rápida. Então, isso é muito interessante, uma coisa muito positiva dentro desse trabalho de hortas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já falando muito mais sobre essa questão da política e como a gente pode trabalhar isso também no Legislativo. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, existem no mundo aproximadamente 800 milhões de pessoas que estão envolvidas com a agricultura urbana. E aí é um pouco do que a gente estava falando, quer dizer, ela tem uma cadeia muito maior do que a gente imagina na medida que as pessoas começam a poder comercializar também num espaço mais próximo aquele alimento. A gente já tem experiências no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que apontam para esse ciclo mais ampliado? Sim, eu acho que as próprias feiras de circuito de agricultura orgânica, né, é um exemplo riquíssimo, né? Quantas pessoas se agregam dentro desse processo? Eles são agricultores urbanos, basicamente. Oportunidade de trabalho que está sendo gerado, né? Oferta de um produto de qualidade, né? Então, eu acho que isso tem tudo para avançar, a gente ganhar mais um pouco na parte programática desse trabalho. Eu acho que é essencial. Existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que já estimula a aquisição pelas escolas de alimentos da agricultura familiar e orgânica. Incluir também esse escopo das hortas urbanas pode fortalecer esse processo de absorção dentro de uma política pública já mais estruturada desse tema? A gente tem muito assim, depende, né, Cláudio, da questão do envolvimento dos órgãos públicos, né, principalmente a parte municipal, que as coisas acontecem nas cidades. Então, por exemplo, hortas cariocas, nós temos produtores que participam
desse programa de hortas cariocas e, através da Unacop, já fazem venda para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sim. Então, uma experiência bem sucedida. Mas não é, Geis, um processo fácil. Porque os agricultores, eles têm que estar, né, esses agricultores urbanos, eles têm que estar capacitados para e até... Capitalizados. Não só capitalizados, mas do ponto de vista de qualidade, né, de seus produtos estarem realmente disponíveis para ser utilizado pela merenda escolar. E volume de produção, volume, né? A logística da entrega, né? Porque produzir já é uma coisa trabalhosa. Aí você ter a logística de entrega na escola tal, entrega... E também, eu acho que é essencial as prefeituras estarem mais receptivas aos agricultores dos municípios. Sim, tem muita coisa que precisa ser feita ainda, né? Como a gente estava conversando, a questão da identificação das áreas que tem o potencial de gerar um alimento com qualidade, né? Essa distribuição, de repente, ele pode ser absorvido ali no próprio local, nas imediações de onde ele é produzido, nas escolas ali perto. Então, depende realmente de um programa, né, de um planejamento político, para que a gente possa ter essa noção, né, envolvendo as diversas instituições de ensino, de pesquisa, de extensão, como a Emater, para que a gente possa realmente ter esse programa planejado a contento e realmente implementado aqui no Rio de Janeiro. Outros projetos podem, na opinião do senhor, ser apresentados para poder fortalecer esse foco específico da agricultura urbana? Eu creio que sim, né? Eu acho que a própria abertura das prefeituras para receber a produção desses agricultores, né? Porque muitas falam assim, mas eu não tenho um volume de produção que vai atender, vai suprir a demanda do município. Lógico que não vai. Mas se você não tiver a política pública que ampare esse agricultor para ele fornecer pelo menos para 1, 2, 3 escolas, ele nunca vai avançar. E os outros também não vão se animar. Então há também um certo vedamento de acesso para os agricultores urbanos de acessar essas políticas públicas para merenda escolar. E também no Estado, porque o PNAE também, em nível estadual, espalhado pelo Estado. Por exemplo, a grita que muito forte que existe entre os agricultores é que se pagava de uma maneira pela merenda escolar do Estado e agora se paga de uma outra maneira, né? Houve mudanças na tabela, mas Isso. também já se voltou atrás, mas de qualquer maneira a reclamação é sempre a maneira de acessar o dos editais, né? Os editais saírem a tempo para eles poderem se planejar, preparar e passa muito por uma organização dos agricultores estarem envolvidos com uma cooperativa, que essa cooperativa Que vai. converge toda a produção para ela e ela faz a logística, né? Inclusive de participar dos editais. A gente tem que lembrar que em 2018 foi lançado o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, né, pelo governo federal. Alguns estados, eu acho que, se não me engano, o Paraná já incluiu isso na sua política estadual, né? Eu não sei como está no Rio de Janeiro. Parece que já existe um programa, mas ele ainda não foi implementado. Então, são algumas coisas que realmente precisam, né? Como você falou, essa união, esse planejamento para ver o que realmente, qual o estado da arte da agricultura aqui no Rio de Janeiro, agricultura urbana, né? Quando se pensa ainda mais nessa questão de fornecer alimentos para as escolas, e daí depois pode ir para os hospitais, ampliar, né? E o Rio de Janeiro tem potencial para isso. Há uns anos a gente fez um programa aqui, o Rio em Foco, que abordava justamente essa questão da cidade de Nova York, que fez um projeto de lei estimulando a utilização das coberturas dos prédios para fazer agricultura urbana, para ver plantio, etc., num foco de redução dos índices de obesidade, enfim, um trabalho muito mais próximo de conexão mesmo da cidade com o campo. Isso a gente vê muito forte, né, em São Paulo, no Paraná, em Belo Horizonte, aqui no Rio de Janeiro. A gente tem já shoppings que estão com essa coisa da horta em seu telhado, né? Numa forma de aproveitar esses espaços, né, do telhado para produção de alimentos. Mas ainda é tudo iniciativa, né? Está com um pouco a questão periurbana, né? Porque você tem, no entorno das cidades, você tem área disponível.
né, que pode ser utilizada. Né? Eu acho que precisa mesmo ter como uma política pública, né, que incentive esse tipo de trabalho, que apoie os produtores, né, a questão do próprio crédito. Né? Ele não é um crédito que... O crédito rural nos moldes hoje, ele não faculta esses produtores a acessar. Exatamente. Né? Então, tem uma série de coisas que poderiam ser feitas, de ações que poderiam ser feitas, para estimular essa produção, né, na região periurbana mesmo. Que aí a gente passa pela questão do microcrédito, né, mais focado nesse tipo de produção, passa por uma estadualização da política nacional de hortas urbanas e periurbanas, quer dizer, atualização disso, trabalhar um pouco mais próximo, e também por estabelecer programas que em que o PNAE possa absorver também essa produção das hortas urbanas. A gente tem que ver esse lado, mas também tem que pensar, né, nessa coisa mais informal, que são as pessoas terem em suas casas, em seus quintais, como a colega Norma falou, né, da Embrapa Agrobiologia, de você ter na sua casa. Então, são duas coisas, como o Benito falou. Esse macro, que é potencializar esses agricultores que têm, né, condição de produzir em maior quantidade e atender essas demandas das escolas, ou seja... E também de trabalhar essa coisa das pessoas comuns, vamos dizer assim, né? De ter sua horta em seu telhado, em sua casa, em seu jardim. Que vai resultar no aumento de consumo, né? Tem um dado muito interessante, não sei se ainda pode falar. Finalzinho já. Que a coisa anda de uma forma tão avançada em alguns segmentos que grande parte dos produtores não dependem mais de levar produto para a Ceasa ou para a Pena. Já estão entregando direto aos consumidores através de WhatsApp e isso tem funcionado de uma forma maravilhosa. Então, é um segmento que vai avançando, né? E nós precisamos estar ali acompanhando esse dia a dia e estimular eles para estarem cada vez mais progredindo. Ficarmos de olho nisso. Bem, infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigada, Capeste. Obrigada, Benito. E obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até aqui. Para acompanhar a nossa programação, segue a gente no canal do YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.